Professor, Oi, o senhor vai querer que copie isso daí ou depois o senhor vai mandar lá no eu Moodle? disponibilizo para vocês lá no Moodle, pode ser? Ok, muito obrigada. Que aí é melhor vocês, a gente discutir do que vocês ficarem anotando, tá bom? Aqui está projetado para vocês algumas expressões ou alguns termos que estão lá no texto que eu acho que merecem algum destaque para a gente até compreender melhor o texto do Habermas. Eu coloquei para gravar, então se todo mundo puder já ir colocando lá um oi para fins de registro, eu já agradeço, tá bom? O texto começa ali dizendo que os mestres pensadores caíram em descrédito. É a primeira frase é o primeiro enunciado que o Habermas diz para abrir a palestra que ele deu ali sobre filosofia em 1981. É um texto de 40 anos, né? Mas eu acho que ele é um texto extremamente atual, né? Principalmente para explicar para vocês o que é filosofia e apresentar alguns problemas. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer, né, bom, todo filósofo é um mestre pensador? A resposta é não, tá? Filósofo e mestre pensador não pode ser confundido, tá? Mestre pensador é todo indivíduo, ser humano, homem ou mulher, que acredita ter encontrado uma verdade incontestável e, portanto, passa a construir toda a sua teoria acerca da realidade a partir desta verdade incontestável. Então, portanto, ele já deixou de ser filósofo ou filósofa há muito tempo, tá? Porque, querendo ou não, né, a noção ainda de filosofia do Pitágoras ainda não serve, de que filosofia seria uma busca pelo conhecimento. A filosofia seria a busca pela sabedoria, né? Então, se é uma busca pela sabedoria, o filósofo ou filósofa, ele ainda está no caminho, né? A filosofia seria um caminho, não necessariamente é o fim da estrada, tá? E o mestre pensador, ele pode ser compreendido como o sábio, ou a pessoa que se acha sábia, ou como profeta, né? Aqui tem uma diferença, né? O sábio, principalmente na Grécia Antiga, era o indivíduo que já detinha todas as respostas e, portanto, ele se colocava num determinado lugar onde as pessoas iam atrás dele ou dela para buscar orientações de como proceder na vida, né? E o profeta ou a profetisa, né, eram aquelas pessoas, principalmente ligadas na Grécia Antiga ao culto dos deuses, que proferiam os oráculos, ou seja, as mensagens divinas que tinham que ser interpretadas contendo profecias, né? Então, na verdade, é como se falasse que o sábio te dá a orientação de como proceder, como agir. E o profeta é aquele que prevê ou faz as antecipações de acontecimentos futuros. Hoje, obviamente, cabe à ciência, muitas vezes, fazer a profecia, né? Por exemplo, vocês peguem lá os cientistas que fazem parte do painel internacional das mudanças climáticas, né? E a partir lá das metas-análises de vários estudos e pesquisas científicas, eles dão projeções de como estará o clima daqui a 20, 30, 40 anos e o que nós devemos fazer para diminuir ou retardar
as previsões. Então, a ciência, de certa forma, ela ficou com essa parte da profecia, tá? Não é à toa, por exemplo, que o Karl Marx, ele não se colocou nunca como filósofo, ele se colocava como um cientista social, e a sua visão, ou o seu socialismo, era um socialismo científico, não um socialismo utópico, como escrito lá na Utopia de Thomas More, né, que era mais tipo, uma perspectiva ali de como que as pessoas tinham que ser, né, do Thomas More, né, para criar uma sociedade equilibrada, né, e estável, do que o do Marx, que, de certa forma, ele pegava fenômenos e, a partir daqueles fenômenos que estavam acontecendo, ele fazia projeções para estudar a lei da sociedade, estabelecer se e quando nós atingiríamos o estágio de uma sociedade para além do capitalismo, que seria uma sociedade socialista ou comunista. Né? Então, por exemplo, o Marx, o Hegel, logo no primeiro parágrafo do texto do Habermas, ele já fala que em 1981 eles já estão em descréditos, né? Porque eles se portaram como mestres pensadores, tanto o Marx quanto o George Hegel. Tá? O Hegel é considerado o último grande filósofo da modernidade. Tanto é que a morte dele em 1830 marca o fim da filosofia moderna, tá? E início da filosofia contemporânea, que é até os nossos tempos. A grande diferença, por exemplo, da filosofia moderna para a filosofia contemporânea é que a filosofia moderna, ela acredita, os filósofos que se colocam na linha da filosofia moderna, eles acreditam que os seres humanos vão alcançar o progresso social e o conhecimento científico do todo por meio do uso da razão, tá? Então, a razão, ela é o motor mais importante e o estudo, né, são os motores mais importantes para o esclarecimento ou a iluminação humana e a melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos. Já a filosofia contemporânea, ela é uma crítica à razão, né? A maioria dos filósofos contemporâneos, eles acreditam que a razão, sobretudo a razão científica, ela nos conduzirá a um desastre ambiental, humano e a nossa própria eliminação, a nossa própria extinção. Tá? E o Richard Hort não é diferente nesse grupo. Tá? Então, o que vai prevalecer, por exemplo, na filosofia contemporânea, muitas vezes, é uma razão relativa, ou a ideia de que nós não conseguimos sair das nossas bolhas culturais. Tá? Então, todo filósofo que, de alguma maneira, por ter construído um secto ou um grupo de seguidores, discípulos, podem ser kantianos, hegelianos, marxistas, olavetes, né? Eles estariam nessa condição de sábio ou de profeta, de mestre pensador, né? E, portanto, todos estariam em descrédito porque o essencial no mundo atual é a volatilidade daquilo que nós entendemos ser verdade. Os valores, eles estão sempre em constante transformação ou mudança, tá? Para que se permita, por exemplo, ou uma maior abertura e inclusão de todos, numa sociedade cada vez mais aberta à participação de todos, ou há muitos movimentos reacionários, né, reformistas,
obscurantistas aí que acabam defendendo um retrocesso a períodos da história anteriores àquilo que nós chamaríamos de modernidade. Tá? Então, há esses dois caminhos. Deu para entender a diferença aqui entre um mestre pensador e um filósofo? Ou filósofa? Sim. 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 Beleza. Sim. Tá? Então, eu, enquanto filósofo, eu não sou e não estou com a razão. Estou sempre aberto a receber críticas, a ruminar as críticas e a repensar. E também a refazer meus posicionamentos. Assim como criticar vocês, tá? O tempo todo. Um filósofo, no século XX, ele é um filósofo da ciência, mas ele se meteu a escrever um livro de filosofia política chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O nome desse filósofo é Karl Popper. Ele faleceu em 1994. E aí ele é um dos filósofos da modernidade, da contemporaneidade, que defendem que não existe uma verdade absoluta e incontestável. Todas as verdades, mesmo no campo científico, elas podem ser substituídas por explicações ou teorias mais eficientes, tá? É o que pensava o Karl Popper. E o Popper entendia que sociedades fechadas ou sociedades com tendência ao totalitarismo, à censura, ao engessamento social, ao impedimento de investigações, de crítica a saberes tradicionais, essas sociedades eram sociedades inimigas do conhecimento, né, humano, e, portanto, sociedades nocivas, não só à ciência, mas à filosofia e a todas as áreas do saber, porque o Karl Popper ele defendia que o conhecimento tinha que ser para todos e todos poderiam produzir conhecimento, ao contrário, por exemplo, do que pensa o nosso ministro da Educação, que a universidade tem que ser para poucos, tá? E aí, o Karl Popper escreve um livro de filosofia política, que normalmente a gente não estuda em filosofia política, mas ele é importante, né? E que vocês podem encontrar facilmente na internet, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que ele vai pegar desde Platão até a época que ele publica o livro, quais foram os filósofos totalitários, ou seja, os filósofos que foram antidemocráticos e que, de alguma maneira, estavam aversos a transformações sociais. O primeiro deles, obviamente, é o Platão, tá? O Platão, por causa do livro que ele escreve, A República, né? Embora a gente veja a República como um livro que não é um livro sexista, uma vez que Platão não é um autor sexista, por exemplo, ao contrário de Aristóteles. Aristóteles acreditava que as mulheres eram inferiores aos homens, Platão não. Só que o Platão, e assim como Aristóteles, eles eram avessos da democracia, tá? Platão não gostava da democracia, então ele defendia uma sociedade estatizada, tá? O que é uma sociedade estatizada? É uma sociedade onde existem classes sociais e uma imobilidade dentro dessas classes sociais, onde a gente pode desenhar uma pirâmide, onde no pé dessa pirâmide ficariam os trabalhadores, ou as pessoas com uma alma imoderada, tá? Os trabalhadores com uma alma imoderada,
imoderada é uma pessoa que cede muito aos desejos carnais do corpo, tá? Então, portanto, é uma pessoa assim que, na visão do Platão, ela não é guiada pela razão ao agir, ela é guiada pelo desejo corporal, né? Pelo desejo pela bebida, pela comida, por isso e por aquilo. Então, essas pessoas, mesmo recebendo um estudo, sendo orientadas, recebendo uma educação, entre aspas, moral, elas vão, no máximo, desenvolver a moderação ou a temperança, o controle sobre os próprios apetites. Mas, mesmo assim, elas ainda serão guiadas pelos desejos mais carnais. Então, essas pessoas, na visão do Platão, elas não poderiam governar a cidade, deveriam serem aproveitadas como trabalhadores, né, numa sociedade que pudesse ser bem regida. E existe um outro tipo de pessoa que não é guiada por desejos carnais, mas sim pelo estímulo à violência, tá? Pessoas que gostam de adrenalina, que se sentem bem testando os próprios limites corporais e tudo mais. São pessoas dotadas de uma alma que Platão chamava de alma irascível, alma irascível, e, portanto, essas pessoas deveriam compor ali aquilo que nós chamaríamos de força policial, né? Seriam mais bem aproveitadas dentro da sociedade, ocupando postos como o da polícia interna ou das forças armadas para proteger a sociedade dos seus inimigos externos. E existiria, na visão platônica, também um grupo de pessoas que gostam de estudar, gostam de teoria, são movidas mais pela razão, pelo desejo, pela busca pela verdade e pelo conhecimento. Então, essas pessoas deveriam ser os governantes. Então, Platão pensou uma sociedade onde, de acordo com a sua natureza ou sua vocação de espírito, você seria e seria melhor utilizado dentro da classe dos trabalhadores, dependendo da sua natureza mais ligada ao desejo de sentir fortes emoções, seria melhor aproveitado na força policial ou militar. E se você fosse uma pessoa capaz de controlar seus impulsos carnais e seus desejos por emoções e aventura, fosse uma pessoa que mais racional, gosta de estudar, pensa antes de fazer, pensa 1000 vezes antes de fazer, você seria melhor aproveitado como governante, porque você conheceria a essência das boas leis. Então, assim seria esta sociedade pensada por Platão. O que estabeleceria o lugar de cada um seria a escola, e não teria um viés formativo, mas sim um viés seletivo. Tá? A escola ela não serviria para ensinar, porque o conhecimento, na visão platônica, a gente já nasceria com algum conhecimento, porque ele é dualista. Ele acredita que a alma ela existe antes do corpo e que ela habitava o mundo das ideias, né? Antes de virar um ser corpóreo. Nicolas me perguntou alguma coisa, professor Letícia. Tudo bem, Nicolas. Depois ela pode acompanhar a aula que eu vou gravar, está sendo gravada e vai ser postada. Tudo bem? Aí, se ela não conseguir entrar depois, ela pode até responder a questão, se ela quiser. A questão que eu vou deixar no final. Então, como eu estava falando, né, a escola ela não vai
ela não vai fazer com que o indivíduo aprenda coisas novas. Na verdade, o papel do professor, né, segundo o Platão, seria estimular o conhecimento interno que as pessoas já trazem consigo desde antes de nascer, né? Uma vez que todos nós teríamos habitado o mundo das ideias antes de se tornar seres de carne e osso. Por isso, o mito da caverna, tão conhecido lá, platônico, nada mais é do que essa ideia de educação, né? O cara que é libertado é colocado para fora e volta lá para libertar os demais, nada mais vai fazer do que mostrar para os outros que ele já tem as verdades dentro de si, né? Mas no final da história ele acaba morto, como Sócrates também foi morto pela democracia, e por isso que Platão não gostava da democracia, tá? Então a escola ela vai selecionar de tempos em tempos as pessoas e vai direcionar as pessoas para uma formação técnica, para uma formação militar, e os que se saírem melhor seriam governantes. Isso seria uma sociedade estatizada, então por isso que para Karl Popper, Platão era inimigo das sociedades abertas. Professor, Sim, essa seleção feita na escola, ela dependia de onde a pessoa vinha, tipo família, riqueza, porque eu estudei sobre os filósofos pré-socráticos e socráticos, e os filósofos, eles eram da nobreza, da aristocracia, e os sofistas, eles eram professores que tipo, viajavam, eles não eram da aristocracia. Por isso que eles eram mal vistos, entendeu? A história deles foi contada pelos filósofos, mas foi contada de modo errado. É tipo isso? Isso um pouco disso, Jennifer. Só que na sociedade platônica, e uma das críticas que pesa ao Platão, é que as crianças, o Platão ele gostava muito da ideia de educação de Esparta, né? Na cidade de Esparta, as crianças, os meninos, na verdade, quando eles completavam 7 anos, eles iam para a formação militar, independente da família, né? E a formação militar deles terminava ali por volta dos 14 anos, né? Onde os melhores poderiam voltar e aí ocupar seus postos na sociedade. Também consta que as meninas na cidade de Esparta, antes de se casarem, elas tinham que se mostrar capazes de gerar uma criança saudável. Então, em Esparta tinha uma espécie de escravo, que era um escravo que era utilizado para as mulheres, para as meninas, as moças, engravidarem, levar a gestação até o final e depois matar o bastardo, né, simplesmente para provarem que eram aptas para gerar bons filhos. As meninas que não conseguiam levar a gravidez até o final, ou não conseguiam engravidar, elas receberiam depois um treinamento militar e eram aproveitadas no exército, né, no exército espartano. Tá? O Platão, ele, apesar de ser ateniense, ele não gostava da democracia ateniense porque ele culpava a democracia ateniense por ter matado o Sócrates, o seu mestre pensador, vamos dizer assim, o filósofo que deu os primeiros passos para ele na filosofia. Então, Platão ele se inspira no sistema de educação de Esparta. Então, portanto, o que vai definir a sua colocação como trabalhador, força policial ou guardião não é a origem familiar, tá? Porque todas as crianças, né, vai defender Platão, todas as crianças, elas são filhas do Estado. E como filhas do Estado, elas vão para a escola, independente da sua família, vão
vão receber o mesmo estudo, e conforme o processo seletivo, que é o processo educacional em si, aos 14 anos por exemplo, vai fazer a primeira seleção. Né? Os que não demonstrarem conhecimentos para as áreas matemáticas, música, ginástica e assim por diante, esses vão ser colocados de lado e vão receber o treinamento técnico nas artes de agricultura, de produção e assim por diante. Eles vão ser preparados para serem trabalhadores, tá? Mas isso não é uma desculpa para meritocracia, né? Porque, tipo assim, como o território da Grécia era muito montanhoso, não era muito produtivo para agricultura. Então, tipo, se a criança vinha de uma família de trabalhadores, ela provavelmente ia ter dificuldade, né, passar fome. Isso poderia influenciar, talvez, uma tendência a continuar sendo uma família de trabalhadores. Professor, E deixa eu os perguntar filhos uma coisa. de aristocrata. Terminou, Jennifer? Vou deixar ele falar, eu falei, né? Pode falar, Júlio. Tudo bem, então. Não, primeiro, tipo, tá, mas a morte de Sócrates tinha sido mais porque ele tinha meio que irritado quem estava no poder, não é? Do que, tipo, por causa da democracia em si. Então, o que faz com que Platão e Aristóteles não sejam favoráveis à democracia na Grécia Antiga é que bastava você ser cidadão ateniense, ter uma certa idade, aliás, tinha que ser homem, cidadão ateniense, de uma determinada geração de família, né, não podia ser da primeira geração, mas você não precisava necessariamente ter um estudo ou ter se preparado para a tomada de decisões políticas. Né? E eles consideravam que para poder tomar decisões políticas era necessário que a pessoa obtivesse um conhecimento sobre uma boa sociedade, sobre o que é certo, Mas o que é querendo ou errado. não, já era um grupo meio pequeno dos cidadãos de verdade. Porque eu fui ver, tipo, esses dias, eu ainda lembro que tipo, tinha alguma coisa assim, que tá, era democracia, mas tipo, não era uma democracia de verdade, porque existiam muitos trabalhadores, tipo, muitas pessoas que moravam em Atenas que não eram considerados, tipo, atenienses de verdade. Tipo, de outras províncias, pessoas de fora, filhos de escravos, e essas coisas. Então, tipo, meio que o grupo que votava já era um grupo de gente muito pequena ali. E Sim, isso Júlio. influenciava um pouco para, tipo, sei lá, ser filósofo, alguma coisa assim, ou fazer alguma coisa, tipo, desse nível. Não Uhum. sei se deu pra entender. Deu. É que, na verdade, o que tinha lá era uma democracia participativa, Júlio. Mas só que, obviamente, as mulheres estavam excluídos, os estrangeiros estavam excluídos, os filhos de estrangeiros que nasciam em Atenas, que formavam a primeira geração, estavam excluídos, e assim por diante. Mas mesmo os que tomavam as decisões, muitas vezes não se dedicavam, segundo Platão e Aristóteles, ao conhecimento, entendeu? Eles estavam preocupados apenas com negócios privados, né? Em serem comerciantes, senhores de escravos e assim por diante. Então, na visão do Platão e do Aristóteles, era necessário você ter uma formação política para que você pudesse participar da política. Mas aí Entendeu? seria, tipo, muito só nobreza que teria isso, porque eu acho que foi até o Aristóteles que ele teve uma frase, né, que ele disse que, tipo, para você poder pensar, para você poder exercer a filosofia e, tipo, essas coisas da vida, você tinha que ser ócio, sabe? Então você não tinha que fazer nada da vida e só fazer aquilo. E, tipo, né, se fosse assim, basicamente só a família real e nobres iriam poder votar e fazer as coisas e decidir o que Sim, ia acontecer. sim, sem problema nenhum. Era isso mesmo que eles pensavam. Né?
Porque o ócio é a capacidade do estudo, né? Se você não tem tempo para estudar, se você tem que se preocupar com o seu alimento, você está negando o ócio, você está no negócio. Então, se a sua preocupação é com a sua própria existência, você não tem tempo para pensar no todo. E a política, ela não é a busca pela própria sobrevivência na visão desses dois pensadores. A política é a busca pela melhor sociedade possível. Ou seja, o político, ele não pode ser egoísta. O político, ele tem que pensar nos outros. E se eu não tenho tempo de pensar nos outros, eu não posso participar de tomadas de decisões políticas. É a visão do Aristóteles e do Platão. Mas eles tinham visões bem até que, tipo, se você colocar hoje em dia, seriam consideradas um pouco erradas, porque eu não lembro se era... Eu não lembro exatamente quem que tinha falado, mas eu sei que era um filósofo grego também, que basicamente falava que, tipo, todo escravo já nascia com o corpo preparado para ser escravo, sabe? Então era um bagulho meio estranho. Então, mas, por exemplo, Platão e Aristóteles, embora Aristóteles seja machista, eles não eram escravocratas. Pelo menos não por questões raciais, tá? Era comum ter escravos na Grécia Antiga? Era, como era comum até o século XVIII ou XIX no Brasil, certo? Mas a escravidão se dava muitas vezes tanto na Grécia quanto em Roma por duas causas que não eram raciais. Uma era dívidas, né? E a outra era questões de perda de controle ou autonomia. Os homens, homens e mulheres dominados por uma outra cidade normalmente eram escravizados. Né? Mas o tratamento que se dava ao escravo era totalmente diferente do que se deu no Brasil aos escravos e aos indígenas. Fala, Maria. Professor, mesmo assim nessa ideia, eles considerando as crianças sendo do Estado, o sustento delas dependia dos pais e delas mesmas, né? Então, vamos lá, com calma, né? O Estado sempre ele precisou de ter impostos, certo? Certo. Tem até um texto de comédia grega chamada Greve do Sexo, ou Lisistrata, que fala que as mulheres tomaram uma decisão lá para fazer com que os gregos parassem de guerrear entre si, e elas tomaram as duas coisas mais importantes para os homens gregos. A primeira coisa mais importante foi o dinheiro, porque elas tomaram o tesouro público. Tá? Então já se mostra que na Grécia Antiga se pagava impostos para a manutenção do Estado, sempre se pagou, certo? Não existe sociedade não existe Estado sem imposto, tá? Não dá para pensar em Estado sem imposto. E a segunda, segundo esse texto de comédia, era a greve do sexo, né? Porque o homem sem sexo e sem dinheiro, ele fica maluco. E totalmente submisso às vontades das mulheres. Por isso que era uma comédia e não um texto de tragédia, porque a tragédia tinha um status diferente na Grécia Antiga, era mais respeitada. Pode comentar, Maria. Você ia falar alguma coisa? Não, era só a pergunta mesmo, se as crianças dependiam dos pais ou do Estado. Porque você disse que elas entravam na escola e ali elas eram elas iam para onde era melhor, onde eles consideravam que ela tinha mais conhecimento. Tá. Mas então, aí vamos lá. depois pegou e falou que alguns poderiam ter um pouco mais de dificuldade porque teriam que pensar no sustento. Então vamos lá. Pelo menos em Esparta era pelo Estado, não era? Pelo Estado. Na filosofia, na República de Platão, quem manteria o Estado economicamente? Os trabalhadores. Tá? Não foge à regra. É igual no Brasil. Porém, quem forneceria ou manteria a educação e a formação? O Estado. Então, todas as crianças,
independente da sua origem dentro dessa cidade, Jennifer, de onde vem, se é do norte, do sul, do leste ou do oeste, né, ela seria recebida por uma educação estatal, certo? E ali receberia toda a formação, né, ou receberia todo o processo para que ela se tornasse apta à aplicação daquilo que nós poderíamos chamar de meritocracia, entendeu? A meritocracia aqui está no espírito. Então, primeiro eu dou as mesmas condições ou oportunidades para todos, e depois aí eu entro com o processo de selecionar, ok? E o Platão, ele é acusado de ser comunista por alguns que nunca leram Platão, porque quem faria o ensino, vamos imaginar, o ensino agrícola, o ensino para se tornar um sapateiro, para se tornar um celeiro, um ferreiro e assim por diante. Seriam as próprias famílias, né, mas recebendo não seus filhos de sangue, né, mas recebendo filhos de outras famílias que não tinham vocação para o ensino estratégico militar, que era necessário, que era a segunda parte do processo educacional de seleção. Entende? Então, aqui, o Platão ele defendia uma coisa que ficou um pouco meio estranha na tradução, que seria a comunidade dos filhos, né? E a comunidade, entre aspas, das mulheres, ok? Porque só quem poderia ter filhos e criá-los como filhos, como família, seriam os trabalhadores. Os guardiões, governantes, não teriam família, como a gente conhece. Mãe, pai, filho, e assim por diante. E nem a segunda classe, que seriam a força policial. Né? Não quer dizer que eles não procriariam. Obviamente, poderiam procriar, só não teriam, ou só não viveriam em família, como a gente conhece família hoje. Né? Família com mãe, pai, e assim por diante, ou se conhecia na Grécia também. Tá? Então, o que o Platão estava propondo era que o laço sanguíneo ou parentesco não fosse levado em consideração para a formação dessa sociedade. Então, haveria aqui uma comunidade de filhos, todos poderiam ser meus filhos. Um filho de um guardião poderia ser muito bem um trabalhador, como um filho de trabalhador poderia se tornar um guardião ou um governante. Essa é a visão platônica. O que demandaria seria a habilidade do espírito para questões teóricas. Quanto mais teóricas as questões, mais alto seria o posto dentro dessa sociedade que o indivíduo poderia alcançar, independentemente da sua genética. Tá? Aqui o Platão não vai aplicar a ideia genética ou genômica dos espartanos. Tranquilo? Deu para entender, gente? Tranquilo, deu. Professor, eu só tenho uma dúvida. Tranquilo. Pode falar, Maria. De uma parte que você explicou mais atrás. Você falou que as mulheres, se elas não podiam ter filhos, elas iam ser treinadas para o exército. Elas não conseguiriam ter um cargo de poder, né? Na sociedade espartana... Oi? Eu não sei em qual sociedade você falou. É a sociedade espartana. Isso era real, acontecia na sociedade espartana. Mas né? elas não, mesmo que ela tivesse um conhecimento para um cargo de liderança, elas não poderiam. Olha, as mulheres espartanas, pelo menos pelo que chegam até nós pelos livros e pela própria filosofia, livros de história e de filosofia,
ela nunca teve nunca teve uma soberana em Esparta, mas as mulheres espartanas eram extremamente respeitadas e gozavam de muito mais liberdade do que as atenienses. Entendi. Entendeu? Uhum. Uma mãe espartana era muito respeitada pelo fato de ser uma mãe espartana, e uma mulher que fosse para o exército, né, ela também seria muito respeitada, porque ela seria vista como superior a qualquer outro homem não espartano que estivesse lutando numa guerra. Então, por exemplo, não é tão ficção vocês assistirem esses filmes como Troia ou Hércules e ver lá uma mulher guerreando no arco ou na espada, ela é de origem espartana. Entendi. Tá? Porque as mulheres das outras cidades ou das outras polis gregas, elas não tinham essa oportunidade. Tá bom? E vocês têm que considerar também, né, que em Esparta, a principal atividade econômica era a guerra, né? Não necessariamente a agricultura. Tá? Então, portanto, quem servia ao exército espartano, que era um exército profissional, ao contrário das outras sociedades, era bem valorizado. Tá bom? Independente do sexo. Aí Platão ele vai adotar isso para a sociedade dele lá. E, inclusive, se conjectura os teóricos e comentaristas da filosofia platônica da possibilidade de uma governante. Na verdade, não seria um governante, seria um conselho, né, de governantes. Tranquilo? E só para comentar em relação à questão da democracia, tem uma filósofa contemporânea chamada Hannah Arendt, que a Hannah Arendt, embora ela defenda a democracia, tá, ela acredita que é preciso de tempo para pensar e para tomar decisões. Então, portanto, o ócio, que não é lazer, ócio é tempo para o estudo, tá? Quem está ocioso, né, tanto na Grécia Antiga quanto no pensamento da Hannah Arendt, ele não está jogando videogame, ou não está assistindo um filme, ou não está dormindo. Ou pode até estar jogando videogame, pode até tirar um cochilo, pode até assistir um filme, mas a sua cabeça está trabalhando, tá? Porque assim como um jogo de videogame você vai treinar estratégia, raciocínio rápido e assim por diante, e num filme você pode fazer conjecturas e conexões, até, por exemplo, na série, um filme que aparentemente tem nada a ver com a realidade, como Guerra Infinita, você pode fazer reflexões filosóficas, né, profundas, né? No ócio, você está estudando o tempo todo. Estudando aqui não significa estar segurando um livro. Tá? Significa que o ócio é o tempo que você utiliza para refletir, pensar, conversar, para trabalhar sua mente. Tá? E a Hannah Arendt, ela fala que a nossa condição enquanto seres humanos, né, a condição humana, ela é marcada por 3 coisas. A primeira coisa que marca a nossa condição humana é satisfazer as necessidades básicas. Então, satisfazer necessidades básicas. E o que são necessidades básicas? Comida, roupa, alimento, afeto e assim por diante, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos, enquanto seres humanos, é ter atendido essas necessidades básicas. Então, até ser aceito pelo grupo, a ter afeto,
afeição é uma necessidade básica do desenvolvimento humano. Segunda coisa que nós precisamos é ter a capacidade daquilo que a Hannah Arendt chama de produzir uma obra. Produzir uma obra é deixar uma marca no mundo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer enquanto seres humanos é atender às nossas necessidades básicas de comida, bebida, sexuais, de afeto, carinho e assim por diante. Satisfeitas essas necessidades básicas, nós podemos ir para a segunda etapa, que é deixar nossa marca no mundo. Ou seja, é como se eu deixasse o meu nome na história, para que os que vão vir depois de mim soubessem que existiu uma pessoa que amou, que desejou, que sonhou, que esteve aqui. Então, aqui, deixar a sua marca na história é atender a uma necessidade individual de ser uma pessoa. Eu só sou uma pessoa quando eu tenho alguém que possa se lembrar de mim de alguma forma. Normalmente que se lembrem de mim de maneira positiva, né? Deixar a marca na história. E a terceira necessidade humana é a necessidade de comunicar-se com o outro por meio da política. Então, o que nos torna humanos, vai dizer Hannah Arendt, não é só satisfazer as nossas necessidades básicas. Isso nos torna seres vivos, certo? O que nos torna indivíduos ou pessoas é quando nós deixamos nossa marca no mundo, quando nós podemos nos criar um nome, né? Ser reconhecido por alguém, né? E a terceira, que aí sim é o alcance máximo da nossa condição de humanização, é poder fazer parte da política. E política para Hannah Arendt é ajudar a construir a novidade, tá? Ou seja, para Hannah Arendt, participar da política inclusive, estar disposto a morrer para que ideias novas e mais inclusivas surjam na sociedade, para que valores sejam alterados e mudados, para que pessoas pessoas que ainda nem nasceram, possam usufruir de liberdades que eu não tive. Tá? Então, a Hannah Arendt, ela não é, por exemplo, ingênua de achar que vamos fazer políticas de barriga vazia. A gente precisa alimentar o corpo. A gente precisa reconhecer ali a nossa... fazer parte de um grupo, mas se tornar uma pessoa e depois fazer política. Tá? Só quando eu atingir esses 3 estágios que eu posso dizer, eu me tornei humano efetivamente. Tá? E se eu estou nesse terceiro estágio aqui da política de criação da novidade, por exemplo, e eu sei que muita gente não pode atingir esse terceiro estágio porque carecem de alimento ou de igualdade de condições iniciais, eu tenho que lutar, por exemplo, para que politicamente exista uma renda mínima ou uma renda básica que acolha o mínimo necessário para que as pessoas possam se alimentar, sobreviver e ter sonhos, porque sem ter sonhos não passa de um mero animal. Tranquilo, meus amores? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Tá? Isso vocês vão ver melhor em Filosofia 3, quando for falar de filosofia política, porque aí entra nesses autores, tá bom? Aqui é só para falar do Karl Popper.
Ele criticou o Platão, porque pensou numa sociedade estatizada. Ele criticou o Aristóteles, porque Aristóteles não era tão democrático, ele achava que as mulheres não podia haver amizade entre homens e mulheres, porque a amizade só existe entre seres iguais, ou seja, entre pessoas capazes de pensar coisas diferentes e dialogar entre elas, o que Aristóteles achava que era impossível para as mulheres. Desculpa se eu estou falando coisas assim, parecendo machista, mas é só para marcar que mesmo o filósofo ou filósofa não é muito diferente do seu tempo, tá? Ele é forjado naquela cultura na qual ele viveu, né? Querendo ou não, a gente tem que lembrar que ele nasceu, tipo, 400 anos antes de Cristo, então com certeza ele ia ser machista. Sim, não, e tem que lembrar também, né, o seguinte, né, o quanto inovador era Platão a ponto dele não ser machista, né, vivendo numa sociedade machista como a sociedade ateniense, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Tem pontos positivos e pontos negativos, pós e contras. Isso faz parte da filosofia, né? Não vai existir nunca uma pensadora ou um pensador perfeito, né? Sempre vai ter essas abordagens questionáveis. E aí o Karl Popper vai falar o seguinte: nós temos que podemos ler Platão, podemos ler Aristóteles, podemos ler Marx, podemos ler Hegel, podemos ler Max Weber, podemos e devemos. Mas o que nós não podemos é nos alienar e achar que eles têm razão e começar a usar uma camiseta tipo Marx tem razão, Olavo tem razão, Nietzsche tem razão. Tem razão no quê? Não? Eu tenho que ter a capacidade de pensar por conta própria. Então, eu tenho que estar disposto a viver numa sociedade aberta. E sociedade aberta, na visão do Karl Popper, é uma sociedade democrática. Democrática e liberal. Tá? Democrática e liberal. Onde se permita que homens e mulheres possam se dedicar à investigação racional das mais diferentes áreas e possam estabelecer críticas aos saberes tradicionais, não necessariamente abandonar todo e qualquer saber tradicional, mas de não serem atacados por apresentar novidades, tá? Por apresentar o novo, novas explicações para a ocorrência de fenômenos passados, tá? Não que nós não possamos discutir com os terraplanistas, né? Mas que se eu quiser defender o terraplanismo, que apresente argumentos novos, formas novas de pensar, não tem problema nenhum. Eu não preciso também ser um geocentrista radical, porque não existem verdades solidificadas, concretas e absolutas. Todas as verdades são passíveis de reformulação ou de transformação, tá? Então, isso seria a ideia da sociedade aberta. E sempre quando a gente tem um mestre pensador de estimação, a gente como se a gente quisesse viver numa sociedade fechada, né? Por isso que o título da obra do Karl Popper é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Os inimigos da sociedade aberta são os defensores de saberes tradicionais como sendo verdades absolutas e inquestionáveis. Fala, Júlio. Eu só ia falar que, tipo, filósofos mais, não tão recentes, né, mas um pouquinho mais do que, tipo, Aristóteles e Platão, tipo, eles falam isso, que para você participar da sociedade da forma correta, você tem que sair da sua área de conforto e sair da sua bolha de influência, porque isso te aliena. Nossa, esqueci como é que é a palavra. Alienamento, enfim, né? Isso gera alienamento e vou pensar
E que, tipo, ele tinha falado, tinha uma outra coisa que era que a experiência é o melhor tipo de inteligência que você pode ter. Uhum. A experiência, a troca de diálogo, a comunicação, né? Saber as nossas limitações, saber que o fato de você pegar, por exemplo, o Michel Foucault, né? O Foucault fala que o teu corpo te limita, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter nascido homem, negro no Brasil vai me provocar a enxergar a realidade de uma forma diferente do que se eu tivesse nascido uma mulher branca na Noruega, né? Ou mesmo uma mulher negra no Brasil, né? Então, entender que o meu local de nascimento, o meu corpo, a formação cultural que eu vou receber, a língua que eu falo, os valores religiosos que eu tenho, que eu trago comigo, que eu aprendi, a minha neurobiologia, né? Tudo isso vai, de alguma forma, me fazer ver o mundo de forma diferente de cada um de vocês que está aqui na sala. E a única forma de nós vivermos para expandir o nosso conhecimento é através do diálogo, da comunicação, né? E não tentar impor o que nós queremos ou achamos que sejam a verdade, né? Toda vez que uma forma de vida ou uma forma de cultura quer se impor à outra, vai dizer o Habermas, ao invés do diálogo, ao invés da comunicação, surge a violência. Então, a violência é resultado da falta de comunicação entre as pessoas. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. E aí vocês observam que ele fala, o Kant, embora ele passe pelo século XX, sem ser muito descreditado, vamos dizer assim, sem ser muito atacado, já no final do século XX, a importância do pensamento kantiano, é isso que ele quer dizer, ela parece que ela começa a desmoronar ou a ruir ou perder valor, porque o Kant ele passa a ser visto não mais como um filósofo, mas ele passou a ser enxergado como um mestre pensador. E o que faz com que um indivíduo se torne um mestre pensador, muitas vezes não é culpa do próprio pensador ou da pensadora, são dos seus seguidores. Tá? Fala, Que Jennifer. estraga. É a fanbase que estraga. Isso. Né? Porque, na verdade, repetindo o que dizia o Nietzsche, né, que aparece logo no primeiro parágrafo como aquele que está recebendo mais crédito do que o Kant na atualidade ali, o Nietzsche ele escreve, acho que na biografia dele, no Ecce Homo, que ele não quer seguidores, né? Ele quer espíritos livres. Tá? Então, toda vez que um filósofo ou filósofa acaba tendo discípulos, começa a piorar a situação. Porque o discípulo é o defensor das ideias, quando, na verdade, como diria o Nietzsche, o espírito livre que lê as minhas obras ou que conversa comigo, ele não pode ser o divulgador das minhas ideias, ele tem que ser o meu opositor. Ele tem que pensar diferente de mim. Tem que fazer. Aí eu tomo lá os três clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que se fala Sócrates, Platão e Aristóteles? Exatamente porque cada um pensava de um jeito diferente. Porque o Platão não era discípulo de Sócrates e nem muito menos Aristóteles de Platão.
né? Embora um tenha influenciado o outro, né, de certa maneira, a influência foi também a ponto de discordância, de divergência, tá? Inclusive da forma de se fazer filosofia. Por exemplo, Sócrates fazia uma filosofia comunicativa. Ele nunca escreveu absolutamente nada. Ele achava que a escrita matava o pensamento. Então, o pensamento tinha que ser sempre trocado na forma de diálogo entre as pessoas. Só assim que se alcançavam alguma verdade. Fala, Júlio. Professor, mas tipo, aí é meio que algo contraditório, né? Porque, por exemplo, se você está tentando transmitir uma ideia ou transmitir alguma coisa, tipo, essa ideia nunca vai para frente, porque para você conseguir fazer com que alguém entenda ou que aquilo realmente seja posto em prática ou algo do tipo, você precisa que a outra pessoa entenda. Então, meio que tem que estar anotado em um lugar, porque senão, tipo, quando você for contar para alguém a informação outra coisa, então basicamente não vai ter evolução nenhuma. Você não vai estar pensando, você vai falando a mesma coisa para sempre. Olha, se você pensa, por exemplo, no método maêutico, que é o método socrático, né? Sócrates ele falava de fazer nascer a ideia que está dentro do próprio ser, né? Por meio de um processo de questionamento constante. E por isso que a filosofia ficou muito marcada por ser esse questionamento constante, né? A maêutica ela funciona muito melhor como a gente está fazendo aqui, conversando, trocando ideias, do que por meio de um livro. Mas tecnicamente, se tipo, não tivesse ninguém que tivesse anotado a maioria dessas conversas e desses eventos que aconteceram, não teria nem como a gente falar. Né? Sim, mas só que você tem que partir de uma perspectiva, talvez que fosse a do Sócrates, de que ele não detinha a verdade. Então, portanto, se ele não detinha a verdade, o que ele escreveria? Porque a partir do momento que você escreve, você torna aquilo que você escreveu como sendo a verdade, certo? E ele se assumia como o indivíduo que não sabia e que buscava, por meio do diálogo, né, o conhecimento na conversação. Então, ele não poderia, de fato, escrever. Alguém tinha levantado a mão? Desculpa. Não, professor, eu ia só falar justamente o que você falou, que pelo menos o que eu vejo disso é que ele queria justamente compartilhar ideias, trocar ideias, porque não tem algo certo, não tem uma razão, não tem uma verdade única. Então ele queria sempre estar evoluindo o próprio conceito dele de alguma coisa. Uhum. E por isso que, por exemplo, como que a gente sabe que existe uma filosofia platônica e uma filosofia socrática? Porque as primeiras obras platônicas, elas não terminam com verdades postas ou com verdades alcançadas. Então seria o Sócrates, de fato, se manifestando ali por meio da escrita platônica, porque eu não tenho definições finalizadas. Agora, da República em diante, né, eu já tenho o pensamento do Platão, porque eu tenho verdades fechando capítulos, verdades fechando o livro. Né? Ou seja, eu já tenho Platão transformando aquilo que ele pensava em verdades absolutas. Fala Maria e depois o Júlio. Professor, então Sócrates ele não queria, vamos dizer assim, que o projeto dele fosse feito, pelo menos não até essa época, porque ele acreditava naquilo, mas ele não tinha certeza? Não, o projeto do Sócrates, Maria,
Era o projeto de que todos podiam filosofar, independente da sua classe, da sua origem, se você era mulher, escravo ou criança. Então, esse jeito dele de conversação já era um modo dele colocar em prática? Sim, porque por meio do diálogo, todos podem participar. Agora, quando a gente passa para a escrita, Não né, era todo mundo que escrevia. aí, exato, nem todo mundo é alfabetizado. Então, portanto, eu já selecionei quem vai conversar comigo ou não. Entendi. Fala, Júlio. Ah, só ia falar, mas é tipo, eu entendi que esse era o objetivo dele e tal, e tipo, ele até fala várias vezes que era basicamente isso. Só que tem, sabe, querendo ou não, tudo que ele meio que pensou e fez acaba tipo, também virando uma verdade que a pessoa escreveu. Então fica ainda mais confuso, sabe? Porque, tipo, igual você falou, ele apareceu no livro de Platão. E tinha um negócio também que, por ele não ter escrito nada, tinha certas dúvidas de que ele podia até não existir, sabe? Então, tava ficando ainda mais confuso. E outro problema é que, tipo, sei lá, é muito tópico, né, ele falar aqui, de filosofar. Sim, mas a gente tem outros filósofos também que não escreveram. Por exemplo, Diógenes o Cão, Diógenes Laércio. Laércio não, Laércio é o historiador, Diógenes o Cão. Ele vivia como um mendigo nas ruas de Atenas, pós-domínio macedônico, e a sua filosofia ainda hoje é conhecida não pelo que ele escreveu, mas pelos seus gestos, porque a filosofia dele era uma filosofia de gestos, né? Então ele, como cínico, pregava uma filosofia simples, ou uma forma de vida simples. Então, para ele bastava um tambor, né? A água da chuva, o sol e o alimento, para que ele pudesse viver e conversar e dialogar com outras pessoas. Ele era, inclusive, respeitado pelo Alexandre o Grande, né? E foi simbolizado modernamente ou contemporaneamente pelo Chaves, né? Pelo Chespirito, que é a versão do Diógenes o Cão. Então, óbvio, fica a Por que um dúvida. tambor? Oi? Por que um tambor? Porque é um tambor, porque a filosofia cínica, não só representada pelo Diógenes o Cão, ela pregava que nós devíamos viver uma vida livre, igual são livres os cães vira-lata sem dono. Né? E aí o tambor, no máximo, ali seria para se proteger de uma chuva ou de um determinado frio, mas nada mais do que isso. Mas essa visão serve somente... Ele vivia dentro do tambor. É isso? Ele usava o tambor para dormir, mas não que ele vivesse dentro do tambor. Né? Tem uma outra anedota que contam que ele tinha uma caneca, mas ele viu a criança tomando água no rio usando as mãos, aí ele se desfez da caneca, porque a caneca, ele não precisava da caneca para tomar água. Né? Então, assim, quando a gente fala do cinismo enquanto filosofia, é uma filosofia extremamente do mínimo. Eu preciso do mínimo para existir. Né? E, obviamente, ele está num período onde não existe mais discussão política, porque existe um soberano, que é o Alexandre o Grande, então não cabe mais a filosofia se preocupar sobre a boa sociedade, e sim, cabe a filosofia se preocupar qual a melhor forma de viver numa sociedade, gozando o máximo de liberdade quando não se tem liberdade política. O primeiro minimalista da história. A modinha já está aí há séculos. Já. Tem uma outra filósofa cínica também, que ela foi proibida de fazer filosofia, segundo a família, porque ela não se autossustentava. Então ela resolveu tirar as roupas e falou, então tá, tchau, tchau pai, vou fazer filosofia.
E eles viviam como mendigos. Eles não tinham problema nenhum em viver como mendigos para se tornarem livres. Fala, Júlio. Então, basicamente, seria um conceito básico da filosofia, você realmente precisar viver com o mínimo possível para você conseguir pensar certo. Não necessariamente, Júlio. Não existe uma só filosofia, uma só forma de fazer filosofia. Né? Sim, mas é que tipo, Eu diria o você vê. seguinte, o importante, né, é você acreditar no que você está fazendo. Né? É acreditar no método de busca pelo conhecimento que você adotou. Isso é o importante. Agora, nada impede de você mudar o método de investigação, mudar suas ideias, mudar o seu estilo de vida. A filosofia pode ser um estilo de vida ou pode ser apenas uma profissão, não tem problema nenhum. Fala, Samuel. Então, eu ia falar isso que você falou um pouco sobre o método que você tem para você fazer filosofia, e também você já tinha falado antes também sobre as experiências, como elas moldam a gente como ser humano e como isso influencia no jeito que a gente faz filosofia. Então tá tudo ligado. Então você necessariamente não precisa viver com o mínimo para fazer filosofia, a não ser que você pense desse jeito. Se você quiser pensar desse jeito, você pode. Mas o que molda a sua filosofia, ao meu ver, pelo menos, são as suas próprias experiências de vida, e isso vai moldar o jeito que você vai fazer filosofia. Sim. Para mim, eu particularmente, entendo que a filosofia ela está sempre num processo dialógico. Então, assim, eu preciso estar conversando, dialogando, mesmo que seja com o texto ou com alguém imaginário, futuro, certo? Mas, para mim, filosofia é uma eterna discussão de relação, uma DR. E as discussões, elas terminam porque a gente é chamado pelo negócio para fazer alguma coisa, ou lavar uma louça, ou passar um pano, trocar a fralda da criança, né, ou preencher um relatório. Mas não porque nós encontramos uma verdade que vai nos satisfazer pelo resto da nossa existência. Eu acho que a única parte que, tipo, eu meio que, assim, mudaria para o meu estilo de filosofia é essa das coisas. Porque, sei lá, pode até ser que você meio que tá escrevendo como se fosse verdade, mas eu acho que é muito pior se alguém colocar, tipo, se alguém escrever sobre o que você fez, sabe? Porque vai ser a interpretação de outra pessoa sobre as coisas que você meio que fez. Então meio que fica sem sentido, porque aí já não é mais a sua filosofia, é a filosofia de outra pessoa. Como você diz o fato da filosofia estar escrita? É, tipo, por exemplo, Sócrates está aparecendo nos livros de Platão. Não é mais a filosofia de Sócrates, é a filosofia do Platão. Porque é a visão dele, sabe? Como ele enxergava o Sócrates. Pode ser, mas ainda não é uma filosofia completa platônica, porque ele ainda está inseguro em dar a palavra final para Sócrates. Né? Sócrates, você tem que ver assim, às vezes Sócrates é o herói do Platão, mas nem sempre ele tem a palavra final nos primeiros livros. Ele nunca termina necessariamente dizendo, essa é a verdade. E já na República, até chegar lá no Teeteto, que é o último livro do Platão, você já tem uma segurança na escrita platônica de estabelecer verdades, se tornar um mestre pensador propriamente dito, e aí neste caso já é Platão, já não é mais Sócrates falando. Pode falar, Samuel. Então, professor, é sobre o que o Júlio falou, sobre é melhor escrever alguma coisa do que deixar outro interpretar, mas eu acho que isso está ligado justamente ao tipo de filosofia que você quer fazer, porque, ao meu ver, o que Sócrates queria fazer não era só não querer dar a palavra final, também acho que seja parte disso, mas eu acho que também vai um pouco de você não querer necessariamente, tipo, que a sua palavra
não que não se espalhe, mas tipo, você não quer necessariamente que todo mundo no mundo veja o que você quer fazer, e uma questão mais de você não querer, tipo, se expor tanto ou algo do tipo. Eu não sei se não é se expor tanto, mas eu acho que é concepção, né? É igual a gente pensa assim, poxa, não seria mais fácil Cristo ter escrito os evangelhos? Eu acho que então, tipo, o que dá para analisar disso é não que ele queira dizer o que você tem que fazer, ou, tipo, como ele realmente pensa para você seguir exatamente igual. Ele meio que, tipo, vive dessa forma, não sei se seria um pouquinho mais individualista, mas, assim, de só conversar mesmo, dialogar e não anotar nada, para que as pessoas que presenciaram aquilo poderem, tipo, fazer o que elas escreverem ou pensarem o que elas entenderam daquilo, sabe? Uma maneira de poder atingir todo mundo sem você precisar ter anotado nada, basicamente. Entendo o que você falou, Júlia. Acho que é dar às pessoas a liberdade para que elas possam encontrar as próprias verdades, né? Acho que é isso que passava na cabeça do Sócrates. Mas como ele não deixou nada escrito, que literalmente seja dele, a gente vai ficar assim, né? Refletindo sobre sobre o que de fato ele queria. Fala, Maria. Eu ia falar basicamente isso, que talvez ele não quisesse deixar o final do pensamento para que as pessoas continuassem. Porque se ele tivesse escrito, provavelmente iam considerar isso uma verdade dele. E como ele não escreveu, cada pessoa que escutou teve uma interpretação e também teve uma ideia sobre aquele tema. Uhum, né? E aprimorar, né? E aí só para fazer uma consideração, o Platão, já maduro, ele volta para Atenas e funda a academia, e logo no portão de entrada da academia, ele coloca que só pode entrar na academia para fazer filosofia com ele quem dominar as artes matemáticas, a geometria. Então aí você já vê que Platão, ele entende que não é qualquer um que está pronto para a filosofia. E aqui eu tenho uma diferença entre Platão e Sócrates, porque só a pessoa que se dedicou à abstração matemática, na visão platônica, é que está pronta para o pensamento filosófico ou para o debate filosófico. Então, aqui tem uma ruptura clara entre Platão e Sócrates. Só neste trabalho que ele tem, de abrir a escola, colocar o pórtico e falar, né, vocês vão ter que prestar um vestibular de matemática para fazer filosofia. Né? Vocês compreenderam a diferença aqui dos dois? Sim. Sim. Vou usar um pouquinho mais Não tem realista. certas ideias um do outro, né? Acho que é aqui que dá para caracterizar. Que todo mundo podia. O outro já coloca que tem pessoas que têm esse dom. Uhum. E aqui vai caracterizar aquela ideia da república, de que nem todo mundo pode ser governante, né? Porque para ser governante tem que saber e conhecer das leis, e as leis não habitam, na visão do Platão, o mundo físico, elas habitam o mundo das ideias. São Fala, ideias Júlio. totalmente contrárias. E é tipo isso mesmo. Sei lá, é tipo como política funciona, nossa sociedade funciona, no caso. Uhum. Você vai conseguir as coisas através do seu mérito, mas alguns méritos são maiores do que os outros. É tipo isso. Eu não gosto muito da ideia da meritocracia, né? Porque, assim como a Jennifer colocou, depende, para você falar de meritocracia, a gente depende de todo mundo partir com a Ferrari ou de Fusca. Né? Se um tiver de Então, por Ferrari isso ou de mesmo, Fusca, não tem ela meritocracia. é o mérito Mas de a algumas ideia- pessoas que são favorecidas pelo sistema. Mas a ideia, assim, de Platão não era que todo mundo começasse do mesmo ponto de início? Porque, Sim, assim, mas aí eu tenho uma revolução cultural e social, né? Eu tenho que implantar isso à força, de alguma maneira. entendi. Né? O Pieto colocou aqui uma pergunta no chat.
Ele colocou: o conceito principal da filosofia seria a liberdade, e se for esse principal conceito, teria algum filósofo que queria transformar essa liberdade? Olha, é Pietro, né? Acho que é Pietro que se pronuncia. Eu diria que a liberdade é um dos problemas que a filosofia aborda. Tanto é que Kant acreditava que a felicidade ela é uma pressuposição, que no mundo físico ela não existe. Né? Mas isso eu explico semana que vem para vocês. Mas os filósofos da Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles nunca refletiram sobre a liberdade. Né? Tem um texto da Hannah Arendt, que é sobre liberdade, que ela fala que a filosofia só passa a se preocupar com a liberdade quando já não existe mais a liberdade política, que é no período medieval. Né? É com os filósofos Santo Agostinho que começa a discussão sobre o que é liberdade. Né? Porque até então, os filósofos nunca se preocuparam com o conceito de liberdade, já se imaginavam que só pelo fato de ter pensamento próprio e poder manifestar este pensamento, tomar escolhas, já seria liberdade. E a Hannah Arendt fala que só se preocupam com a liberdade porque a liberdade para ela é liberdade política. Enquanto você não tiver liberdade para dizer o que pensa, promover mudanças sociais e concretas no mundo, você não é livre. Né? Você teria aquilo que talvez a gente chamaria de liberdade negativa, liberdade de não ter fome, liberdade de não ter um opressor, mas a liberdade enquanto criação, ela é sempre política, ela é sempre transformação da realidade. E isso só vai começar a ser questionado na filosofia patrística, que é a filosofia dos padres do período ali de Santo Agostinho. Então, acho que a liberdade não era a preocupação ou o conceito principal da filosofia, não. Sempre foi a verdade. A busca pela verdade é que motiva o caminhar da filosofia. Fala, Júlio. Até porque, como você mesmo falou, Aristóteles e Platão não era que não apoiavam a ideia da democracia que existia na Grécia. Então meio que já estava na cara que eles não era algo que eles ligavam tanto. Sim, porque não era problemático, né? Porque você algo só torna-se problemático para você, vai dizer um pensador brasileiro chamado Rubem Alves, quando a coisa não para de funcionar. Você só vai se preocupar com o motor do seu carro se o motor do seu carro parar de funcionar. Até então, enquanto você bater ali na chave e ligar o carro, você não está preocupado, você só vai se preocupar com as coisas quando ela não funciona. Então, a filosofia é a mesma coisa. Eles estavam preocupados com a verdade, com o conhecimento sobre a verdade. E essa sempre vai ser a preocupação de qualquer filósofo ou filósofa. Tá? Primeiro saber se a verdade é possível e depois como alcançá-la. Tudo bem, pessoal? Paramos por aqui hoje? Mas já. Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, Então, professor. eu vou gravar a pergunta para quem não pode acompanhar. E obrigado pela paciência e pela participação de vocês. Eu gosto de aula assim, que vocês interrompam, conversam e discordem de mim o tempo todo. Que Okay? isso, é bem legal conversar com você. Até mais, pessoal. Tchau. Quem não Tchau, pôde... professor. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Até depois. Até depois. Tchau, professor. Tchau. Questiono a quem não pôde acompanhar o seguinte. Vocês concordam que é possível estabelecer uma diferença entre o pensamento platônico e socrático com base nessa ideia de que
o Sócrates nunca quis escrever nada, porque ele entendia que a filosofia era para todos, e Platão já escreve, porque assim como ele coloca na entrada da sua escola, a academia, que só pode filosofar quem domina as artes matemáticas, né? Então, você concorda que eu posso diferenciar o pensamento platônico e o pensamento socrático a partir dessa visão do Sócrates, de que a filosofia é para todos, porque ela é dialógica, e a de Platão, a filosofia é para alguns, porque ela precisa de ter amadurecimento do pensamento abstrato, que é alcançado também por meio do conhecimento geométrico e matemático. Manifesta seu ponto de vista, justificando-o. Obrigado, até semana que vem.